Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber uma grande amiga de muitos anos, de colégio, há mais de 20 anos que a gente se conhece. Verdade. Uma profissional mega gabaritada. Isabelle, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Tudo bem, Cleiton. Graças a Deus, tudo em paz. É um prazer, viu, estar aqui. Muito, muito, muito lindo esse espaço. Que bom, obrigado. Para quem não te conhece, fala um pouco aí quem é Isabelle. Quem é Isabelle? Eu sempre gosto de começar dizendo que eu sou Isabelle de Geraldo de Lourdes, né? Filha de Geraldo de Lourdes. Sou Isabelle, esposa de Janildo, mãe de Arthur e mãe de Heitor. Sou Isabelle, que há 20 anos, agora em abril, completei 20 anos como nutricionista, né? Me formei em nutrição lá em João Pessoa, na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. E há 20 anos eu venho trilhando aí essa loucura dessa vida, né? Profissional, mãe, esposa, filha e nutricionista. Quantos filhos, Isabelle? Eu tenho 2. Eu tenho Arthur com 13 e Heitor com 9. É muito parecido também comigo, porque Pedro tem 12, vai completar 13 e Laurinha completou 9. Casalzinho. Não é isso? Então lá em casa eu também tenho 2, né? E a gente vem trilhando essa loucura que é a maternidade com a profissão. Eu sempre brinco, né? Eu sempre digo que tudo é muito complicado às vezes, né? A gente saber lidar com tudo isso. Ser profissional, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa e ser filha, né? Meus pais, eles já são bem idosos. Meu pai é um paciente oncológico há 9 anos. E é uma curiosidade, eu quando me formei, Cleiton, eu tinha pavor da palavra câncer. Eu terminei a nutrição sempre dizendo que eu nunca iria trabalhar na área da oncologia como nutricionista, porque é como se eu tivesse um medo, né? Acho que a palavra é medo. E até meu pai descobriu um câncer há 9 anos, e eu me vi obrigada a estudar para poder ajudá-lo. Né? Então, até hoje, a médica diz que ele é um ponto fora da curva, que ele cada vez mais, ele vem sempre obtendo bons frutos, né? Vem fazendo tratamento desde então. Mas meu pai é um paciente paliativo, né? Então, mais um motivo para a gente festejar todo esse tempo dele bem. E eu me senti obrigada a estudar para poder dar uma atenção a ele. Não atendo tantos pacientes oncológicos, porque eu acho que isso seria algo mais de uma maior dedicação. Mas estudei para poder dar esse retorno para o meu pai, né? A princípio. Bacana. Se a gente fosse falar aqui, Isabelle, entre mitos e verdade, pegando essa sua fala sobre pacientes oncológicos, qual seria as 5 principais dúvidas que as pessoas sempre te requisitam? É tanta coisa, porque a nutrição gera muita coisa. Hoje a gente vive muito um terrorismo nutricional, que nada pode, né? Nada pode. Ou seja, tudo é proibido, né? Não pode comer glúten, não pode tomar leite, enfim, tem muita coisa que as pessoas têm dúvidas. Mas eu acho que a campeã, assim, é o que é melhor. Se é manteiga, se é margarina, se é azeite, né? Às vezes eu gosto de falar assim, que azeite nem se contesta, né? Azeite extra virgem é muito melhor do que qualquer outra, do que essas outras gorduras comercializadas em relação a com manteiga e margarina. Mas o que é que a gente tem hoje? Há algum tempinho atrás, as margarinas, elas eram hidrogenadas. Elas tinham uma gordura que para ela, né, ela é feita daquela gordura vegetal, e para ela atingir aquele estado sólido que a gordura fica, que a margarina fica, ela precisava passar por um processo na indústria. E esse processo ela recebia hidrogênio, que a gente chama hidrogenação, né? Que é a gordura trans, aquela famosa gordura trans. Só que essa gordura trans, a Anvisa proibiu lá em 2019. A partir daqui vocês vão ter algum tempo para se organizar e não colocar mais gordura hidrogenada, gordura trans nos alimentos. E aí, né, até então a gente dizia assim, não, jamais você vai comer margarina. Margarina não pode ter na sua casa, porque margarina realmente é uma gordura muito ruim. Só que aí, a partir daí, a indústria começou a se reorganizar por não poder mais hidrogenar
Só que aí eles agora esterificam essa gordura. E o que é que eu tenho para dizer a vocês? Em relação à gordura da margarina, ela é interessante, é uma gordura poliinsaturada interessante. Porém, é um alimento industrializado. É um alimento, como é que a gente pode dizer, ultraprocessado, cheio de aditivos para manter muito tempo na prateleira. E agora, essa esterificação, a gente não sabe, não tem estudos ainda que comprovem que é ruim ou bom para a saúde. Porque é algo muito novo, entendeu? E em relação à manteiga, a manteiguinha lá, só feita da gordurinha do leite, né, lá da nata, é um único ingrediente, às vezes se adiciona sal, apesar de ser uma gordura saturada, mas é muito mais interessante do que estar usando a margarina, tá? No meu ponto de vista. Mas o campeão lá vai ser o azeite. O azeite é o melhor para estar se usando, só que está a preço de ouro, né? O azeite. Então, aí depois a margarina, por ser um ingrediente só. A margarina não, perdão, a manteiga. Certo. Então, de 0 a 10, vamos dizer assim, qual seria o pior aí desses aí? A margarina. Existe algum pior do que a margarina? Cleiton, hoje estão falando muito da banha de porco. Me perguntam muito também. Isabelle, banha de porco é bom para a saúde? Eu posso estar substituindo as gorduras que eu uso em casa, o óleo, enfim, pela banha de porco? Eu peço cuidado, tá? Porque é uma gordura também extremamente saturada e que não traz tantos benefícios se você abusa. Isso vai para todas as gorduras, tá, Cleiton? Tá, pode usar sua manteiguinha? Pode. Agora, sem excesso de consumo, tá? E isso eu lido com todas as outras, tá? Diferente do azeite, que o azeite é uma gordura bem mais interessante, muito mais saudável. E a gente pode estar utilizando para o cozimento, como estar utilizando de forma a adicionar as saladas. Por exemplo, ele cru, né? In natura, assim. Entendi. Qual a dica que você daria, Isabelle, para aqueles pacientes oncológicos? Qual alimentação tem que fazer? Pronto, vamos lá. Cada caso é um caso? Como seria? Cada caso é um caso, porque no câncer a gente tem vários tipos de cânceres. A gente tem pacientes desde que usam uma alimentação mais natural, como pacientes que usam sonda. Então, vai depender muito, né? Tem os pacientes que são paliativos, no caso do meu pai, que eles não fazem uso de quimioterápicos mais fortes, que aí não tem as reações como vômitos, né? Mal-estar, enfim. Então, o que é que eu sempre gosto de dizer? Comida de Deus, né? Comam comida de Deus. O que é comida de Deus? Alimenta aquela comidinha caseira. Sabe, Cleiton? É você trazer vegetais, frutas, legumes, verduras. É você também trazer... Agora, dependendo também. Gente, quando a gente diz o geralzão, é porque é o que é interessante para o geral, para todo mundo. Só que existem, às vezes, especificidades. Por exemplo, então, um paciente com muita diarreia. A gente já tem que evitar os alimentos crus, como as verduras, os legumes crus. Tem que ser tudo muito cozidinho. Então, alimentos muito bem cozidinhos, né? Aqueles alimentos, as sopinhas, o arroz, o feijão, né? Os legumes, as verduras, tá? Então, assim, frutas, comidinhas caseiras. Ah, Isabelle, eu preciso deixar o café? Não necessariamente, tá? Contanto que isso não seja um excesso de consumo ao longo do dia, um cafezinho pela manhã, entendeu? Isabelle, eu preciso deixar o leite? Depende da condição desse paciente. Geralmente não, tá? Mas depende se esse paciente tem uma intolerância, se esse paciente tem uma alergia, tá? Se esse paciente, ao tomar o leite, ele reage de alguma forma diferente, com diarreias. Então, vai depender, mas no geral, não, entendeu? Então, assim, é comidinha de Deus. Dependendo se tenha uma diarreia, a gente vai nos alimentos mais cozidinhos, evita as folhas. Se tem um intestinozinho mais preso, a gente já vai estimular com os mais crus, né? Não sempre tão crus. A gente precisa também fazer a higienização de forma correta, tá? Que tudo no paciente oncológico é diferente. Então, assim, é mais comidinha de Deus mesmo, hidratação, né? Estimular. Tem uns que não gostam de tomar água e a gente já coloca um pouquinho de gengibre, um pedacinho de gengibre na água para estimular, evitar essa náusea e ajudar com que beba água, tá? Então, são algumas estratégias que a gente vai usando nesses pacientes. Nós eu tenho um amigo meu, um irmão praticamente, que ele teve uma cirurgia, que ele fez um transplante de rins, certo? Foi transplantado. Os cuidados de um paciente transplantado é os mesmos cuidados de um paciente oncológico? Um paciente transplantado, ele vai ter um cuidado maior,
né? Maior do que Mas, o assim, oncológico? na verdade, assim, o maior que eu quero dizer é o seguinte. Ali, naquele processo inicial de transplante, a gente está lidando muito com o sistema imunológico em adaptação, tá? Então, tudo é muito delicado naquele momento. O paciente oncológico, ele tem as situações específicas do tipo de tumor, do tipo de tratamento, o tempo de tratamento. Então, a gente tem todo esse cuidado. E um paciente transplantado, a gente também tem que ter esse cuidado, além de medicações, a questão de rejeição. Então, assim, ele vai ter que ter um cuidado também exagerado, inicialmente, na alimentação. Ele tem que realmente ter um cuidado. E por ser transplantado, aquele paciente, ele já fica naquela coisa, né? Muita gente, a gente tem um mito que diz assim, um paciente transplantado corre o risco de levar à falência outro órgão. Não sei se você já ouviu isso, um mito que as pessoas têm, né? Com o transplante de Faustão, se falava muito isso, que Faustão fez o transplante cardíaco e em seguida fez o de rins, né? Fez os rins. Então, assim, as pessoas têm muito essa coisa de dizer. Mas, o que é que eu quero dizer? Ele precisa ter um cuidado maior. Ele precisa ter esse cuidado. Por quê? A gente tem o que envolve muito uma doença, a gente fala muito, mas é genética. Ele teve um problema renal, eu estou dando um exemplo, eu não sei nem do que você está falando. Teve um problema renal, precisou fazer transplante, é genético, porque o pai teve. Mas se o pai não teve, né? Será que isso é genética também? E eu vou dizer a você, Cleiton, muito da gente existe na carga genética. Né? Muitas doenças que a gente passa, existe na carga genética. Mas a genética, ela não é uma sentença. Você tem na genética, mas não necessariamente seria uma sentença. Por exemplo, na família, você teve algum tipo de câncer, não seria sentencioso você ter. Vai depender de quê? Do ambiente. Quando eu digo ambiente, o que é? O estilo de vida que você vive. Alimentação, atividade física, sono, estresse. Né? Então, eu sempre gosto da analogia da cadeira para explicar esse ambiente, como é que é a nossa vida. É como se a gente vivesse em uma cadeira. E cada perna da cadeira seria um segmento que a gente precisaria cuidar. Um pilar. Exato. Então, uma perna, alimentação, a outra atividade física, a outra sono e a outra emocional, né? As questões emocionais. E a gente acha que o sono e o emocional, eles não são importantes, mas são tão importantes quanto os outros. Então, quando a gente... Aí você... Estou na minha cadeira, minha vida é minha cadeira, né? E aí eu pego e não cuido da minha alimentação. Eu quebrei uma cadeira. Então, eu como muito mal. Então, eu vivo de fast foods, comidas ruins. Eu quebrei uma perna da minha cadeira. Mas aí você tem duas pernas, né? Você consegue ainda se equilibrar nas suas duas pernas junto com as três da cadeira. E aí você quebra outra. Não dorme. A gente vive numa sociedade que não dorme. As crianças não querem dormir, né? Vivem em telas. E aí a gente tem um agravante das pessoas não quererem dormir no horário que é para dormir, que eu vou até querer falar sobre isso em relação ao sono, das questões hormonais envolvidas com o sono. E aí a gente quebra outra perna. E você fica com duas pernas. Mas você vive com essas duas pernas tentando equilíbrio o tempo todo, que você não vai conseguir. Você já pensou ficar sentado numa cadeira com duas pernas? Você não consegue. Então, assim, a gente precisa cuidar das perninhas da cadeira da vida da gente. Por quê? A alimentação, ela é extremamente fundamental. Às vezes, as pessoas comentam assim comigo. Isabelle, eu tive câncer, sempre me cuidei, sempre tive uma alimentação boa. Sempre tive um maior cuidado com a alimentação, com a atividade física, e aí a gente para e faz. E o emocional? E o sono? Passei por um processo de separação muito conturbado, sofri muito, e logo em seguida descobri, né, um câncer. Então, assim, a gente precisa cuidar de todos os setores, o emocional, o sono, a alimentação e a atividade física. E eu digo que a atividade física, ela é algo inegociável. A atividade física é aquele acordo que eu faço com você que não se negocia. É como escovar os dentes. Do mesmo jeito que você acorda, escova o dente, você tem que fazer suas tarefas ao longo do dia e incluir a atividade física. Eu vejo que você está bem engajado na atividade física, né, Cleiton, de um tempo para cá. A idade vai chegando, comadre. E a gente se obriga a fazer isso. Exato. Né?
Eu digo muito, quando eu recebo, eu não atendo criança, né? Mas eu atendo em outro município também no SUS, e a primeira coisa quando a criança chega, eu pergunto se ela veio porque quis ou porque a mãe levou. Porque assim, e até idoso, quando eu atendo idoso, eu faço, veio porque quis ou veio arrastado, né? Por quê? Porque quando você não quer, não tem quem faça no mundo você mudar seu estilo de vida, né? Conheço inúmeros casos, e eu tenho casos próximos a mim. Tenho minha irmã, que ela teve uma obesidade a vida inteira, se auto-sabotava, porque ela comia e dizia que não comia, escondia as coisas. E hoje, ela se descobriu num estilo de vida completamente diferente. Uma alimentação extremamente saudável. Hoje ela corre, faz academia, né, a musculação, e ela é completamente diferente de como ela era antes. Ela sente o prazer de fazer tudo isso. Comportamento. O comportamento, os hábitos, a atitude, a ambiência faz com que você mude completamente seu estilo de vida. O poder do hábito, né? É você trazer, introduzir aquilo para a sua vida. A atividade física é inegociável. Então, enquanto você não quiser virar a chave da sua vida, não tem ninguém no mundo que faça. Você vai para 10 nutricionistas, você vai para 10 academias, mas você não muda, porque não é você que quer mudar, né? Não é você precisa tomar a atitude. Em relação à alimentação, as pessoas dizem muito que é difícil fazer dieta. A partir do momento que você encara aquilo como uma dieta, é difícil fazer. Agora, quando você encara que, eu estou mudando meus hábitos, comendo mais saudável, né? Vou buscar alimentos, e todo mundo acha que dieta é chato de fazer e é desgostoso, né? É porque as pessoas só vão para a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você muda os hábitos, vai com os alimentozinhos caseiros, você incrementa, né? Vai fazendo algumas receitinhas, isso se torna um prazer. Não é que a gente vá ter, como é que eu posso dizer, proibições. Não existem proibições. Proibição existe para uma pessoa que tem doença celíaca, que aí não pode comer glúten. Isso é uma proibição para ela. Proibição é uma pessoa que tem alergia à proteína do leite, que não pode tomar leite de vaca. Isso é uma proibição. Então, existem as regrinhas de a gente retirar algumas coisas das pessoas que elas não podem. Mas essa coisa aí, que ninguém pode comer glúten, não, isso não existe. Que ninguém pode tomar leite. Tem que ter um bom senso. Eu sempre digo, bom senso. Essa coisa do mito do leite e do glúten, eu já vou entrar aqui. Isabelle, leite é inflamatório? Depende. Para quem eu vou oferecer esse leite? Meu avô tem 96 anos. Todos os dias ele toma o leitinho dele. Para ele traz benefício. Não traz? Traz. 96 anos de vida, uma saúde de ferro. Então, para ele é benéfico. Agora, se eu trago uma pessoa que tem problema intestinal, tem alguma doença inflamatória intestinal, sente desconforto, intolerante à lactose, esse leite vai fazer bem? Não. Então, para ele, realmente vai causar muitos desconfortos. E não é benéfico. Tá? Então, tudo na vida depende. A gente precisa parar com esse terrorismo que a internet traz, sabe? Tem pessoas que são sensíveis ao glúten. O glúten traz alergia, para quem é paciente celíaco. O glúten traz sensibilidade, que é aquele, você faz o exame, não detecta que você é alérgico, mas você tem sintoma quando você come, por exemplo, um pão, Cleiton. Ou sua barriga distende, né? Você fica com aquela barriga bem mais elevada. Ou você sente enxaqueca frequente. Então, assim, eu tenho pacientes que têm enxaqueca por glúten, mas não são alérgicos. Elas são sensíveis. Quando tira o glúten, fica bem na enxaqueca. Quando come, sente novamente. Tá? Então, assim, tudo vai depender para quem é que eu estou oferecendo aquilo ali. Existe algum tipo de exame específico que diz isso antes da pessoa comer ou com o decorrer do tempo, pelos sintomas, é que faz o diagnóstico? Tem. Os exames, assim, dependendo do que você queira, né? Para ver alergias, né? Você não só é alérgico, os alimentos mais alergênicos, né? Que a gente conhece, leite, ovo, amendoim, né? Os crustáceos, eles são dos mais alergênicos que nós temos. Mas as pessoas têm alergias às outras coisas, que a gente nem imagina. Tem gente que tem alergia a arroz, a frango, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha alergias múltiplas a alguns alimentos, que ela precisou fazer um tratamento bem mais intenso. Mas existem os exames, né, cutâneos, para a gente ver alergia. Existe o de sangue, que a gente vê, né, as imunoglobulinas, para detectar alergias. Mas também, o que eu gosto muito de ver é a clínica, né? E é
o paciente se conhecer, de dizer, Isabelle, eu como alguma coisa, que aí não é alergia, muitas vezes é uma sensibilidade que ele tem. Isabelle, quando eu como tal alimento, melancia, eu tenho dor de cabeça. Quando eu como laranja, eu tenho dor de cabeça. Então, aí a gente percebe que realmente aqueles alimentos, aquele indivíduo é mais sensível, entendeu? Eu gosto muito de falar da questão intestinal dos pacientes, que é a minha área, né? Vender meu peixe, lógico. Na pandemia, eu sempre gostei muito dessa área gastrointestinal. E na nutrição, a gente tem uma gama para atendimento. Você pode atender desde criança a idoso e com todas as patologias que apresentar. Mas, assim, eu sempre gostei muito de focar em uma área. Então, eu comecei fazendo curso de modulação intestinal. Depois, eu fiz uma pós-graduação em nutrigenômica e modulação intestinal. E terminei agora de gastroenterologia. Então, para focar realmente nos pacientes que têm problemas de estômago, intestino, fígado, pâncreas. Então, essa é a área que eu mais gosto de atuar hoje. Porque é o que eu estudo, né? E saúde da mulher também. E a gente está vivendo esse mês de maio no Maio Roxo, que é um mês em alusão a doenças inflamatórias intestinais. E aí eu vou jogar para você e vou lhe perguntar, Cleiton, você entende o que é uma doença inflamatória intestinal? Não. Tá entendendo? Por que esse mês roxo? Era para ter vindo de roxo, ó. Por que esse mês é Maio Roxo? Para que as pessoas entendam que essas doenças existem. Tá? Que a gente tem doenças inflamatórias intestinais conhecidas como doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E as pessoas nem imaginam que elas existem e ficam com os sintomas por isso mesmo. E eu vou trazer aqui para vocês, né? O que é que a gente vai trabalhar? Nós, quanto profissionais da área, os médicos, os gastros, os proctologistas, os pacientes portadores de Crohn, nesse mês a gente se mobiliza mesmo para que as pessoas entendam, você tem sintomas recorrentes, você tem dor abdominal, você tem, por exemplo, diarreias constantes, você tem no caso da retocolite, perda de sangue nas fezes, você tem uma alteração do trânsito intestinal, muita constipação, depois muita diarreia, mas já muito mais com diarreia, tá? Procure atendimento médico. Muitas vezes essas doenças se prolongam muito o diagnóstico. Exatamente, porque as pessoas ficam, né? Aquela coisa da procura. E muitas vezes vai para o médico e fala, não, toma só uma medicação para passar essa diarreia e você vai ficar bem. E a pessoa, naquele momento, fica bem e depois vai piorando o sintoma. Então, assim, quanto mais demora a se descobrir e a se diagnosticar, a gente pode fechar casos, né, mais intensos. A gente pode fechar, o paciente pode ter algum um agravamento do caso, né? Como um intestino que ele vai causando aí, por exemplo, uma obstrução intestinal, fístulas, né? Com a demora desse diagnóstico, entendeu? Então, assim, se você apresentar algum desses sintomas, procure um médico. Quem faz o diagnóstico é médico, tá? E uma vez diagnosticado, ele vai passar o seu tratamento com medicações e a nutrição é extremamente importante para acompanhar esses pacientes. E eu amo uma frase que diz assim, a nutrição não trata tudo, mas sem ela a gente não trata nada, tá? Então, assim, o paciente vai tomar medicação, mas se não fizer a alimentação correta, se não seguir aquela dieta, vai tudo por água abaixo, tá? Eu tenho pacientes com Crohn, que eu adoro trabalhar pacientes com Crohn. Não gosto que eles tenham, claro, mas assim, eu gosto de trabalhar. E boa parte deles já entrou em remissão, que é o silenciamento da doença. São doenças que não têm cura, mas elas silenciam, né? Você coloca elas para dormir, dependendo do seu estilo de vida, se você faz o tratamento certinho, tá? E geralmente, em quanto tempo ela se silencia após o início do tratamento? Às vezes é instantâneo, demora até o organismo se adaptar, como seria isso? Depende muito. Depende muito. Para você ter ideia, eu tenho pacientes com Crohn que descobriram Crohn com 20 anos. Eu tenho um paciente com Crohn que descobriu com 65, né? Tem uns com 30. Então, assim, depende muito. Uns já chegaram muito, né? Com uma demora de diagnóstico muito grande, com a perda de peso de mais de 10 quilos. Então, assim, esses pacientes com essa demora, a gente demora um pouquinho mais para fazer a remissão. Tipo lá, 5 meses, 6 meses. É paciência, sabe? É determinação e paciência. E tem outros
demora 1 ano, né? Demora 10 meses. Tem os que saem das crises de dor com 3 meses e a gente com 6 meses vai, repete o exame, já está bem, né? Então, eu tenho até uma paciente bem jovem que o dia que ela entrou em remissão, a gente fez uma festa, assim, porque eu me dou muito quando eu vejo um paciente muito jovem com Crohn, porque, assim, você tem muitas limitações, né, em relação à alimentação, você precisa ser realmente determinado, e é aquela fase da vida que o jovem está querendo conhecer tudo, né, e bebe, sai, quer comer tudo, então, assim, eu fico muito doída quando eu vejo um paciente muito jovem com Crohn, mas eles se determinam, e a atividade física é uma saída maravilhosa também para quem tem Crohn. Tem que ter atividade física, tem que ter um sono bom, tem que ter uma alimentação boa. O emocional é gatilho, né? Eu estava lendo esses dias que pessoas que o emocional pode chegar a ser um gatilho para iniciar a crise. Então, assim, tudo a gente tem que tratar, né? Não só a alimentação, tudo a gente tem que tratar. Quais são as grandes objeções das pessoas que querem iniciar uma vida saudável e muitas das vezes se perdem no caminho? Cleiton, eu estava conversando aqui antes de começar. Eu vou iniciar pelos obesos, tá? A gente tem um grupo de obesidade onde a gente fez uma dinâmica esses dias e a última palavra foi exercício. A gente usou palavras como alimentação, sono, e a última palavra foi exercício. E um dos participantes, ela falou, Isabelle, eu não vou para academia. Aí por que você não vai para academia? Porque é um dos exercícios melhores para fortalecimento muscular. E eu não vou, porque eu chego, as pessoas ficam rindo de mim. E não. Eu acho que é coisa da sua cabeça. A gente já vai assim, né? Para tentar dar força. Não é, Isabelle. Eles tiram fotos. Eles compartilham nos grupos de WhatsApp. Fazem figurinhas. E aí foi quando todos foram concordando, né? Não, Isabelle, é verdade. Aqui eles fazem isso, eles ficam rindo. A gente é motivo de piada. Então, eu sempre gosto de tentar compreender até onde o ser humano pode ser cruel. Porque ou ele reclama, né? Você faz, tem uma pessoa obesa ali, por que ela não vai para academia? Porque ela não muda o hábito de vida. E ao mesmo tempo, quando ela tenta querer, né? Quando ela quer mudar e ela vai tentar chegar na academia, a primeira coisa que tem é o quê? Rejeição. Não tem quem vá acolher. E eu fico muito ainda assim pensando que às vezes eu vejo essas atitudes de alguns profissionais também, sabe, Cleiton? Então, assim, o que é que eu queria? Que essas pessoas fossem acolhidas, né? Vai na academia, incentive, acolham essas pessoas, não fiquem olhando com olhos de, meu Deus, será que essa pessoa vai conseguir, né? Não, incentive, acolha. Então, eu acho que isso é um ponto, né? Principalmente pessoas que têm um peso mais elevado. Elas sentem vergonha, e são extremamente desestimuladas em relação a isso. Acham que nunca vão conseguir, né? Outro ponto é a alimentação, né? Muitas vezes essa vida corrida de muitas pessoas leva a tudo ser muito prático. Então, muito industrializado. Eu acho que esse é um outro ponto. Você precisa realmente se dedicar. Mas dá certo, sabe, Cleiton? Dá muito certo. É você organizar a sua refeição, de levar. Meu filho tem 13 anos, ele ainda leva a lancheira para a escola. Ele leva a lancheirinha dele para a escola. Então, assim, eu levo para o trabalho, quando eu saio de manhã, eu já levo também. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso corpo. É sua casa. Eu digo muito, a gente vai para uma loja, a gente compra uma roupa, você olha o preço, você olha o tamanho, você veste para ver se ficou bem. Mas aí com a alimentação ninguém faz isso, né? Ninguém olha um rótulo para ver o que é que aquilo tem, né? Tá nem aí, você compra achando que tá bom. E muitas vezes não é, né? Tem um produtinho aí da moda, um suplementinho líquido, proteico, que é o bambambam da moda agora. Mas aí ninguém parou para olhar que ele é cheio de açúcar, ninguém parou para olhar que ele é cheio de aditivo alimentar, que aquilo não faz bem para a saúde, mas toma todo dia, tá entendendo? Então, quais são, mudando aqui já um tá pouco pensando aqui, outra coisa. já pensando aqui em outro assunto que está na moda, né? Falando Tá. aí, você falando na moda. Teve muita gente aí fumando esse cigarro eletrônico, né? Eu digo muito que é fumar pendrive, né? Quais são os malefícios que esses cigarros eletrônicos aí traz pro organismo? É muito a nível pulmonar. A gente tem que pensar muito que tudo que a gente leva para o corpo não fica só em um lugar, né? Ele vai espalhando. A gente tem o pulmão que faz esse trabalho
né? No caso dos pendrivezinhos, o pulmão vai ser bem castigado. Tem casos já de enfisema pulmonar por causa desses pendrives, né? A gente já vê mortes aí, né? De pessoas que eram fumantes. A gente também tem que pensar no fígado, né? O fígado, ele é o órgão, para mim, gente, é para mim, o órgão central. Tem gente que escolhe o coração, né? O cardiologista vai dizer que o principal órgão vai ser o coração. Eu vejo muita questão do intestino, mas no fígado a gente metaboliza tudo. Tudo seu vai ser metabolizado lá. Então, assim, a gente castiga muito os órgãos. A gente vai castigar o pulmão e castigando o pulmão, a gente vai estar castigando também outros órgãos. E eu não posso não pensar no fígado também, tá? Então, assim, eu sou totalmente contra, tá? Eu sou totalmente contra quem fuma pendrive ou até cigarro que tenha nicotina, porque você traz um extremo, como é que eu posso dizer, morte realmente de célula pulmonar. Porque, na realidade, o que eu vejo é o ecossistema. Então, é o coração, é o rins, é o estômago, é o pulmão. Então, tudo todo interligado. mundo... tudo interligado. Então, quando você colapsa um ecossistema desse, eu acredito que vai sobrecarregar outras áreas, não é isso? É o dominozinho caindo. Você empurra um e vai caindo todos em sequência. Qual o conselho, Isabela, que você daria para as pessoas que estão, vamos dizer assim, em cima do muro, ou muitas das vezes com muitas crenças limitantes em não fazer, como você mesmo citou, a sua irmã, que teve uma vida toda, eu me lembro da sua irmã, sempre foi obesa desde pequenininha, e hoje, quer dizer, mudou os hábitos. Né? Então, assim, qual o conselho que você daria para essas pessoas que precisam mudar essa chave e ainda não mudou? Então, primeiro de tudo, não é você tentar colocar 20 anos de que você não fez nada dentro do primeiro mês, né? Porque tem gente que assim, faz 20 anos que é sedentário, faz 20 anos que não faz dieta e quer no primeiro mês compensar tudo que ele não fez nesses 20 anos. Não é assim. Sempre imagine que é um passo de cada vez. E essas pessoas, quando elas restringem muitas coisas, elas tomam abuso, né? Elas trazem um efeito rebote, que é o aumento de consumo, ou seja, elas se tornam mais compulsivas. Tanto que você vê aquela história do efeito sanfona, né? A pessoa emagrece, depois engorda, emagrece, engorda. Por quê? Porque ela restringe muito e aí o corpo faz o quê? Não aguenta. E aí ela começa numa compulsão para se alimentar mais e ganha, às vezes, muito mais peso do que antes. Não mantém aquela frequência. E eu sempre digo assim, Cleiton, não ache bonito dizer que perdeu 10 quilos em um mês, tá? Não é legal. A gente sempre faz uma meta para 4 quilos, no máximo 4,5 quilos. Por quê? Porque a gente tem um órgão que ele metaboliza as coisas, que é o fígado. Então, quando você perde muito peso dentro de um mês, todo aquele processo que o fígado não conseguiu metabolizar e jogar essa gordura fora, ele vai fazer o quê? Armazenar. Então, você faz um efeito rebote de gordura no fígado, estetose hepática, tá? Então, assim, muito peso perdido, pronto. Esse é um problema de pessoas que fazem cirurgia bariátricas, é um cuidado que tem que se ter por um efeito rebote de estetose hepática, tá? Então, assim, não se perde muito peso em um mês. Você precisa de um tempo para adaptar emocionalmente também, porque a perda de peso também envolve emocional. E aí, você iniciar um passo de cada vez. Não é você que comia 3 pães no dia, você vai cortar pão de vez. Você não vai conseguir sustentar. Dieta é algo sustentável. Aquelas pessoas que tomam shake à noite, né? Toma toda noite um shake diferente. Aí você para e pensa, para o resto da sua vida, você vai conseguir sustentar um shake à noite? A resposta é não. Não precisa nem parar para responder, porque a resposta é não. Você não vai conseguir sustentar ao longo da sua vida. Aí, a partir do momento que você muda a alimentação, entendeu? Você vai e coloca tudo por água abaixo. Porque seu corpo estava adaptado a uma caloria menor e aí você volta a comer. Então, assim, primeira coisa, atividade física não pode faltar também. A outra coisa. Por quê? Quanto mais massa muscular você trabalha no seu corpo, o músculo ele é um órgão muito ativo. Então, permite que você coma mais. Por isso que atletas que têm muita massa muscular, eles chegam a comer 8.000 calorias no dia. Por quê? Porque tem muito músculo e o músculo precisa de muita energia. Então, assim, quando você faz uma dieta que você não faz atividade física, você vai perder massa muscular,
1.000 calorias, 800 calorias por dia, quando a gente vai ver sua necessidade energética. Então, assim, façam uma dieta associada a uma atividade física de força, né, para você ganhar massa muscular, tá certo? Porque aí você vai permitir que você sempre vá comendo, vá aumentando, vá diversificando essa dieta, certo? E precisa querer. Cuide do seu sono, porque nós temos um hormôniozinho do sono que controla o sono e ele é como um scanner que vai reorganizando as coisas do nosso corpo. Então, ele começa a ser liberado mais ou menos quando escurece, às 8 horas da noite. Por isso que nossos avós, né, eles dormiam muito cedo. Então, é muito essa coisa da cronobiologia, do sono mesmo. 8 horas, 10 horas, o pico à meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas, e aí acaba. Aí as pessoas perguntam, por isso que tem que dormir 8 horas? Não, você tem que dormir de 6 a 8 horas, mas que esse sono seja à noite. Não adianta você pegar no sono meia-noite, 1 hora da manhã, e pegar o sono da manhã, que você não vai ter mais esse hormônio, né? A melatonina trabalhando aí. Então, assim, sempre priorize o sono. Sempre priorize o sono, a alimentação e o emocional. E a atividade física. Nessa jornada aí de 20 anos de profissão, se você fosse citar aí alguma como é que eu posso dizer, alguma história que você transformou, impactou, eu acredito que você deve ter centenas de transformações, mas aquela que ficou, poxa, essa daqui impactou e mudou a minha vida, ou então valeu a pena eu me formar nessa área, porque eu ajudei essa pessoa. Foi bem recente, essa história, e foi realmente uma paciente de Crohn, porque a jovem que eu falei foi uma paciente de Crohn. Ela me marcou muito, né? Na verdade, eu tive 2 que impactaram. Uma que ela já descobriu muito depois, ela chegou a perder uma parte do intestino, né? Porque não teve o diagnóstico tão cedo e não cuidou da forma correta. Só que essa outra é uma menina muito jovem. E ela chegou cheia de medos e de sintomas. Ela tinha muitos sintomas. E tinha acabado de descobrir o Crohn. Então, assim, que é uma doença inflamatória intestinal que não tem cura. Uma doença autoimune não tem cura. Ela tem controle, né? Você vai tomar remédio, né? Para que essa imunidade realmente não comece a atacar. É como se o próprio corpo atacasse aquelas células de intestino. E, Cleiton, e aí eu digo, que bom que eu me formei e que bom que eu me especializei na área para que eu pudesse ajudá-la. Porque no dia que ela descobriu, a gente começou, né? Trabalha, e aí foi diminuindo sintoma, diminuía a diarreia, depois diminuía as dores abdominais, depois ela começou a ter uma evacuação normal e depois começou a comer normalzinho. Então, quando ela que ela foi fazer uma nova colono, que aí fez alguns exames, que realmente o médico falou para ela que ela tinha entrado em remissão, eu acho que eu já tive muitas sensações boas lá no consultório, mas essa eu acho que eu nunca vou esquecer, né? Eu cheguei a chorar, eu sou bem chorona, mas nela, o texto que ela fez em agradecimento, né? E de toda a luta dela, eu sempre digo aos pacientes, gente, eu sou só um caminho, quem segue é você. Se você não quiser seguir, meu trabalho não vai valer de nada, né? Então, assim, a determinação dela é algo que eu nunca vou esquecer. Porque, assim, eu vejo muita gente com Crohn, né? Eu recebo muito paciente com doença de Crohn, mas eu não vejo, às vezes teve uma vez que voltou cheio de sintoma de novo, tipo, pior que tinha vindo a primeira vez. Meu Deus, ele estava bem e o que foi que aconteceu? Não, porque ele viu um saco de jujuba e quis comer a jujuba inteira. E aí ele iniciou o sintoma tudo de novo, a gente teve que começar tudo zero praticamente. Então, assim, eu admiro até hoje a determinação dela por ser uma jovem, por ter vindo, já que ela tinha iniciado, né? Ela bebia, ela saía, ela gostava muito de sair, mas ela parou de beber, mudou completamente a alimentação, é super ativa na atividade física. Então, ela me marca muito, né? Ela é uma paciente que, para mim, ela marcou muito, assim, pela determinação por ser tão jovem, né? E por a gente ter conseguido silenciar a doença dela. Quem quer, faz, né? Não dá desculpa. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, Exato. Você vê que a pessoa, quando quer, muda, né? Exatamente. Ou muda pelo amor ou muda pela dor. Né? Muda pela dor, né? Isso. Muda pela dor.
Isabelle, e aí nos finalmente, se você fosse deixar uma mensagem, imagina agora que o mundo todo estivesse te escutando, certo? E se você fosse deixar uma mensagem, que mensagem seria essa para quem está aqui nos escutando? Cleiton, a gente vive um mundo muito incerto hoje, né? Com tantas doenças, né? A gente vê hoje uma pequena gripe agrava. Eu passei mesmo esses dias com meu filho bem complicadinho. A gente precisou ser até transferido para Natal com ele. E a gente vê muito que as coisas agravam muito. A gente vê colegas morrendo com infartos, né? A gente vê colegas morrendo de outras causas. Então, assim, pessoas jovens, né? A gente vê muito, a gente está vendo muito isso. E o que é que eu tenho para deixar para vocês? Eu acho que o nosso maior tesouro é a nossa saúde. E a gente consegue isso através da alimentação, através de uma vida saudável, através da atividade física, através de um sono de qualidade, através do controle de estresse. Eu brinco com essa história do controle de estresse, porque assim, a gente não sabe fazer controle de estresse, na verdade, mas então a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda para pessoas que entendem dessas questões emocionais, como psicólogo, psiquiatra. A gente precisa abrir esse leque também. Todo mundo precisa cuidar do emocional, porque o emocional é gatilho para muitas doenças, principalmente intestinais. E gástricas, né? Se você tem se você está muito aperreado, você já tem uma dor no estômago ou você tem uma diarreia. Então, são órgãos emocionais. Então, tudo pode partir por causa de um problema emocional, de um mais abalado. Então, assim, sempre cuidar da sua vida em todos os quesitos. Não é só a questão da alimentação, não é só a questão... eu faço atividade física, não estou nem para alimentação. Não, é todo um contexto. Dentro das suas possibilidades. Mas cuide. Né? Sempre algumas pessoas mandam uma mensagem quando está na rádio, que eu falo alguma coisa, e eles falam assim, Isabelle, só com isso aqui que você falou eu consegui mudar e melhorei. Tá? Então, é o pouquinho a cada dia de mudança. 1% todo dia. 1% todo dia, que já você faz os 100, né? E aí você muda. E é aquela questão do poder do hábito, é trazer isso para o seu dia a dia. Nada adianta você ir para academia, passou um mês, vai um dia, pega o peso do mundo todinho, o resto do mês não vai. Não serve, cara. Ô, Cleiton, até a questão dos 3 dias, 2 dias na semana, né? Eu sempre gosto de fazer essa conta. Eu digo, meu Deus, você pega, vai 2 dias na semana. Aí na semana tem 7 dias. No mês, né? Você tem ido 8 dias, dentro dos 30 dias você só faz 8, né? E o resto dos dias, né? Então, a gente tem que pensar nisso mesmo, constância. Sábado e domingo é feriado, tem gente que não trabalha, né? Mas aí você também pode ir caminhar, correr. Hoje está muito em foco essa coisa da corrida, né? Todo mundo se aventurando na corrida, até eu. Então, porque a gente sente prazer mesmo, tá certo? E outra coisa, eu esqueci de falar isso desse mito, dessa coisa. Uma coisa, só deixar essa mensagem para vocês pensarem quando terminarem esse podcast. Muito paciente chega para mim, principalmente os diabéticos ou não. Aí eles olham para mim e dizem assim, Isabelle, você deixa eu tomar meu cafezinho com açúcar? Porque as pessoas têm esse hábito, não tomam o café para sentir o sabor, é para sentir o doce, né? Aí quanto de açúcar você coloca nesse café? É um pouquinho. Nesse pouquinho dá umas 5 colherzinhas de chá, né? Daquela colher pequenininha, que dá uns 20 gramas de açúcar. Aí você coloca 20 gramas de açúcar naquela sua xícara. Aí você pega e toma 3 xícaras por dia de café. Cada uma com 20 gramas. Vai dar quanto? 60. Aí eu pergunto, quando for no fim do mês, quanto de açúcar você consumiu? Passa a conta, Cleiton. 60 vezes 30, se botar aí já dá... Vai dar mais de 1 quilo. Quase 2 quilos de açúcar no mês. Vai ser só para o seu café. Quase 2 quilos de açúcar vai ser só para o seu café. Então, aquele açúcar todo que você separa lá no supermercado, bota no carrinho, você está tomando só no seu café. E as outras coisas, tá entendendo? Então, não é só um cafezinho, não só um açúcarzinho no café. É um café cheio de açúcar. É o acumulado de várias... No mês, são quase 2 quilos de açúcar só do café. Então, assim, comecem a reduzir, é isso que eu digo. Vamos tentar diminuir. Uma colherzinha, na primeira semana você colocava 5, coloca 4. Na segunda semana, coloca 3. E assim a gente vai conseguindo adaptar o paladar, que a gente precisa readaptar, alfabetizar o paladar novamente, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu acho que a gente precisa virar essa chave do querer primeiro para conseguir mudar,
né? E se a gente precisa de ajuda, que a gente procure ajuda profissional, né? Se você quer caminhar, mas sempre não gosta de só, tem gente que vai com você, mas dê o primeiro passo, né? Vá ou para academia, faça algo que você goste, que você se identifique, que não adianta você ir para um lugar que você não se identifica, né? Coloca o tênis e vai esculhambando até o lugar que você vai, né? Para academia, quando gosta. Procure algo que você se identifica, que eu acho que é o primeiro. Mas se mova, né? Mas se mexa, faça atividade física, durma bem, sempre procure manter essa vida mais saudável. Bem, gratidão, Isabelle, por ter vindo, Obrigada. por ter aceito o convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito relevantes os conteúdos Eu adorei. aqui. Também gostei muito. Aprendi muita coisa, né? Para quem não segue aí, Isabelle, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é nutricionista.isabelle, com 2 L's I, tá? E pode seguir lá. Tá? Onde é que fica o seu escritório? Meu consultório fica aqui pertinho de vocês, viu? Fica aqui na Galeria Malvina, em frente à prefeitura. Né? Aqui em frente da prefeitura. Ótimo. Tá? Certo? Pessoal, estou por lá. Pessoal, obrigado por ter escutado a gente até aqui esse momento. Siga aí, @Polo de Mídia Vigo. E estamos juntos, viu? Até a próxima. Eu amei.